E o que eu observei ao longo desses quase 2 anos de pandemia, né, é uma mudança na lógica, né, da produção de cultura. Claro que com as limitações que a pandemia teve, está tendo ainda sobre a questão de agrupamento de pessoas, né, da possibilidade de ocupar alguns espaços da cultura, como teatro, cinema. Então, houve uma suspensão, né, de toda essa programação por um longo tempo, que impactou bastante na questão da cultura. Na prática, enquanto profissional, né, enquanto profissional que trabalha com a produção de conteúdo noticioso em torno da cultura e não necessariamente como quem produz cultura, né, pelo menos não nesse aspecto, o que eu notei é que muitos produtores de cultura começaram aos poucos, tendo que aprender em como se adaptar para esse novo cenário, transitório ou não, a gente não sabe ainda, né? Mas levou um certo tempo, né? Por exemplo, das companhias de teatro começarem a pensar em como poderiam fazer teatro online, né? Que tem toda uma dificuldade, né? Uma questão de linguagem, porque a linguagem do teatro, querendo ou não, é presencial. A questão do cinema, né? Tendo que se adaptar, tipo, para o streaming, muitas vezes, ao invés de lançamentos no cinema. Então, o que eu vejo foi um aprender fazendo, digamos assim, de como viver nesse novo cenário, como que a cultura pode viver nesse novo cenário. Eu penso que para nós, enquanto jornalistas, o que pesou muito foi a diminuição da cobertura em certos setores. Por exemplo, teatro, né? Teatro praticamente acabou, enfim. É uma coisa ver um teatro online e ver teatro presencial, né? Então, para nós jornalistas, eu penso que diminuiu bastante a cultura. Nós começamos a depender muito mais de releases que eram mandados por assessorias, né, para ficar sabendo o que está acontecendo, mais do que ir nas coisas em si, sabe? Eu acho que para nós jornalistas foi o grande impacto, foi esse. O que eu enxergo, num primeiro momento, me parece que vai ter uma certa empolgação do público, né? Porque está todo mundo sentindo falta de ir no cinema, de ir no teatro, de ir a algum evento. Então, eu me sinto, acho que, bastante otimista de imaginar que, num primeiro momento, talvez, inclusive, esse tipo de evento vai ter mais procura, talvez, do que tinha antes, inclusive, né? Por causa dessa necessidade e dessa saudade, né, que o público tem. Eu penso que um possível caminho, né, para esse pós-pandemia seja nós começarmos a ter mais eventos online do que nós tínhamos antes da pandemia, mesmo que nós possamos fazer presencial, principalmente por questão de custos, né, porque é muito mais barato, digamos, eu, por dar um exemplo, fazer um ciclo de palestras, né, sobre alguma questão cultural. Talvez seja muito mais barato eu reunir esses nomes online do que trazer todo mundo para uma cidade, por exemplo. O que também não deixa de ser problemático, né? Porque por mais que o evento seja o mesmo, presencial e online, no presencial tem outro tipo de experiência, né? Agora aqui em Curitiba nós estamos começando a ter eventos novamente presenciais, né? Como estava vendo um ciclo de palestras na Capela Santa Maria. Então é outra coisa, né? Tu ir no presencial do que tu ver essas pessoas os escritores que tu admira, por exemplo, né? Ver eles online, né? Então, talvez nós tenhamos que pensar um pouco em como equilibrar isso, essa facilidade com o online, com a necessidade do presencial, por mais que custe mais dinheiro, né? Outra consequência que eu vejo em termos de produtores de cultura, talvez seja um aumento de projetos culturais sendo financiados, né? Porque, por exemplo, né, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, né, houve o projeto da Bolsa Qualificação para tentar capacitar os produtores de cultura a fazer projetos culturais. Talvez isso tenha um impacto a médio, a longo prazo, de mais produtores culturais escrevendo projetos, né? E, por consequência, nós termos mais projetos de cultura para a cidade e para o estado, o que é um efeito positivo, né? Então, eu diria que eu vejo com otimismo essa retomada. Na questão da cultura, nós notamos também que tem muitas coisas que nós fazíamos presencial que podemos também fazer online. Uma das coisas é o jornalismo, né? Então, nós, jornalistas, tivemos que nos adaptar para fazer menos entrevistas cara a cara, né? E encontrar uma fonte, por uma questão de necessidade mesmo, né? Às vezes, também por uma questão de custo, mas nesse caso eu pensaria que é menos uma questão de custo, mais uma questão de necessidade. Eu não tenho como entrevistar uma pessoa de uma outra forma, então eu entrevisto ela ligando para ela, mandando um WhatsApp, enfim. Eu penso que um dos grandes desafios que nós jornalistas temos para esse próximo momento
é como nós podemos não cair numa espécie de um vício de fazer por esse caminho quando eu posso fazer por outro, né? Então, talvez seja mais fácil fazer online. É mais fácil receber um release e produzir uma matéria para jogar no meu site, né? Então, só que isso também compromete a questão da qualidade, muitas vezes, né? Outra coisa, por exemplo, eu ir num evento, entrevistar uma pessoa e eu mandar um WhatsApp para ela responder. Tem toda uma questão de uma dinâmica, de um encontro, né? De uma observação presencial, de eu estar lá, eu ver, eu fazer minhas próprias considerações, ter minhas impressões. Então, eu penso que o nosso desafio para nós que somos jornalistas de cultura é não cairmos nesta ferramenta, por vezes, mais fácil de adaptar tudo para o online, né? E perder muita coisa que é a essência do jornalismo, que é no cara a cara, né? Como diz, eu gosto muito da frase do Gay Talese, né? O Gay Talese fala assim, tem uma frase dele que diz assim que jornalismo é a arte de sujar os sapatos. Ou seja, nós jornalistas somos profissionais que temos que estar na rua, que tem coisas que só acontecem na rua, não acontecem na internet, né? Então eu penso que o nosso grande desafio talvez seja não abrir mão do presencial para as facilidades que o online nos traz.